De alunos, vamos voltar aqui aos nossos encontros de direito penal, parte especial, dando sequência às nossas aulas que foram interrompidas em decorrência da pandemia do Covid-19. Todos os dias de aula eu deixarei posts com vídeos para vocês, para que possamos nos aproximar nesse período de pandemia. Sem prejuízo, vocês podem me mandar e-mails, até entrar na plataforma SAP da faculdade, para que possamos conversar e interagir neste período de dificuldades, que vocês possam então ter conteúdo suficiente para superar essa dificuldade e também aproveitar para aprender um pouco mais. Nós estamos conversando, aproveitei para pegar os crimes contra a dignidade sexual e falar um pouco com eles sobre vocês, para vocês possam aprender, saber como as coisas acontecem e até ter o dia a dia da nossa fala, né? Na aula passada nós falamos sobre o crime de estupro, a figura central do código dessa tipificação. Eu não mencionei na aula passada que o estupro, por óbvio, admite a tentativa. Lembra vocês que eu disse nas nossas aulas, em que pese não ter sido o professor da parte geral do Código Penal, que o que admite a tentativa, o que faz um crime admitir ou não tentativa, não é o fato de ele ser definido como crime formal, material ou de mera conduta. O que define um crime admitir tentativa ou não é a possibilidade de se fracionar a ação do réu no tempo. Quanto mais fácil for fracionar a ação do réu no tempo, mais fácil é que aquele crime admita a tentativa. Quanto mais difícil ou impossível for fracionar o comportamento do réu da ação, mais difícil é a tentativa. Então, o crime de estupro admite tentativa porque o réu, o estuprador ou a estupradora, ele consegue fracionar no tempo o seu comportamento. Ontem mesmo eu estava fazendo os meus processos e me deparei com uma tentativa de estupro. Qual foi o cenário? O defendido, o réu, ele abordou a vítima e disse a ela para acompanhá-la até um terreno baldio. No meio do caminho, a vítima reagiu, o que não deve ser feito porque a reação pode levar à morte, né? O réu pode atirar na vítima e matá-la. A vítima reagiu, entrou em luta corporal com o defendido. Os dois começaram a se degladiar, caíram ao solo e populares socorreram a vítima, tirando ela daquele cenário e o rapaz acabou sendo preso. Então, essa é uma hipótese clássica de tentativa de estupro. Isso existe, mas é bastante incomum, porque, dada a violência ou grave ameaça, as chances de defesa da vítima por si é muito pequena e geralmente os estupros acontecem em locais ermos, em locais que não é possível que alguém socorra ou ajude a vítima a sair daquele cenário. Então é importante que vocês saibam que o estupro sim admite tentativa. E se admitido a tentativa, há uma redução na pena final, o que permite aí uma pena inferior a 4 anos, o que geraria a possibilidade de cumprimento de pena em regime inicial diverso do fechado. Ok, senhores? Vamos passar para o próximo artigo do Código Penal? Se vocês forem lendo o código junto comigo, eu junto com vocês, o próximo artigo do Código Penal é a violência sexual mediante fraude. Violência sexual mediante fraude. Esse dispositivo tem a seguinte redação: ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Então, posse sexual mediante fraude ou qualquer outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Esse tipo penal ele tem uma similitude, uma proximidade com aquilo que nós chamamos de estupro mediante fraude, na verdade, estupro mediante estelionato. É o estelionato sexual. Essa seria a figura mais conhecida, assim, o nome mais popular dado, seria essa ideia: a pessoa ter posse sexual de alguém mediante a fraude. O que diferencia essa figura do estupro comum é a ausência de violência ou grave ameaça. Os alunos precisam tomar cuidado, porque se há ingestão de drogas ou há algum tipo de ação, digamos assim, de forma a retirar toda a manifestação de vontade da vítima, nós estaremos diante de um estupro. Então, aquele sujeito clássico que aparece nos filmes americanos, que droga alguém, deixa a pessoa prostrada e aí comete ato sexual com ela, essa figura é a figura clássica do estupro. Não é o estupro sexual mediante fraude. Eu estava pesquisando para dar essas aulas para vocês de exemplos para mencionar esse caso. Um exemplo clássico, aquele exemplo clássico
sujeito que vai ao médico, ou a mulher que vai ao médico, se queixando de dores. E aí o médico pega e fala para a pessoa, então tá bom, fique ali na maca pelado, nu, vire de bruços e fique nu. A pessoa fica nu, o médico vai, vou passar um gel aqui para fazer um exame. Passa um gel nas partes íntimas da pessoa, quando a pessoa vira para trás, tá o sujeito fazendo a penetração do pênis nele, e ali, fingindo que seria médico, uma fraude, fingindo que iria tratá-lo, vai e comete com ele um ato sexual. Perceba que a vítima está completamente lúcida e não sofreu nenhuma violência ou grave ameaça. Então, a fraude aí é uma forma de enganar. Assim como diferencia o furto do estelionato, como nós já ensinamos nas aulas passadas presenciais que nós tivemos, há a diferença do estupro e do estupro mediante fraude. Essa figura, então, ela tem uma diferença muito clássica. É como se a vítima enganada entregasse por si só a sua dignidade sexual ao estuprador. Então é uma diferença clássica de que, como acontece no furto, no roubo, né, no furto do estelionato, furto mediante fraude ou estelionato. Qual é a diferença? E nós trabalhamos bem isso na aula passada. Acho que vale a pena vocês darem uma olhada com cuidado. Então, nessa violação sexual mediante fraude, o que interessa é que a pena ela é menor do que a pena do estupro. Então ela tem uma pena de reclusão de 2 a 6 anos, uma pena mais maneira, menos grave. E se o crime é cometido para obter vantagem econômica, aplica-se também a multa. Então, esse crime ficou um crime, digamos assim, mais leve do que o próprio estupro, que tem uma pena inicial de 6 anos. Uma pena inicial de 2 anos permite cumprimento de pena em regime inicial aberto até. Então, ok, vamos para o próximo dispositivo, vamos aproveitar que estamos aqui e vamos tentar falar do outro dispositivo, que é um dispositivo inovador, trazido pela Lei 13.718 de 2018. É a importunação sexual. Queridos alunos, vocês precisam tomar cuidado com isso, porque o legislador penal, ele parece um legislador penal de emergência. Ele cria leis emergencialmente. Ele vai lá e cria a lei imediatamente, porque ele fala assim, nossa senhora, acontece alguma coisa na sociedade, eu preciso criar uma lei para punir esse comportamento, porque senão esse comportamento fica sem punição. E aí fica toda aquela campanha midiática buscando a punição de alguém que fez alguma coisa. O que aconteceu nos idos de 2018? Se vocês pegarem a internet, aproveitar que estou em casa, e pesquisar notícias criminais de 2018, vocês vão perceber que era comum ou era noticiado pela mídia, isso sempre foi comum, mas era noticiado pela mídia, um comportamento sexual bastante comum. O sujeito que ia no ônibus, se masturbava e ejaculava na vítima. Né? Ele estava lá no ônibus, sentava no banco do ônibus, se masturbava e ejaculava na vítima. E aí via a figura, né? Praticar, 215A, praticar contra alguém, então não é mais praticar com alguém, é contra alguém, e sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. Então é o sujeito que está sentado no ônibus lá, olha para a vítima, se masturba e nela ejacula, ou para satisfazer a própria lascívia, ele satisfazendo o seu desejo sexual, ou ele satisfazendo o desejo sexual de terceiro, terceira pessoa que quer assistir essa cena sexual praticada por ele. Então isso é muito, digamos assim, muito menos usual do que se divulga, né? As pessoas divulgam isso. É óbvio que os coletivos, os transportes coletivos, são um ambiente muito tenso para a mulher, porque a civilização humana no Brasil ainda não chegou no nível de evolução para entender que as pessoas são livres para terem seus desejos sexuais e que a manifestação de vontade da vítima é decisiva para que você tenha com ela qualquer interação sexual. Mas, de fato, criar essa figura, porque antes disso, esse comportamento ficava punido com uma pena muito branda, muito leve. Ele era punido ou como estupro, que é algo muito grave, nossa senhora, imagina o sujeito, ele se ejaculou no ônibus, tomava 6 anos de cadeia, ou com um comportamento muito brando, que era titular na lei de contravenções penais, que o sujeito entrava pela cadeia, pela delegacia e saía no mesmo dia. E aí então eles criaram essa figura para dar uma resposta para as pessoas a respeito disso. Então vamos ler novamente o código. Praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. Pena, reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Essa expressão, se o ato não constitui crime mais grave, é uma expressão que dá a entender, na verdade, nos dá a certeza de que esse crime é um tipo penal subsidiário. O que significa ser um tipo penal subsidiário? Ele só vai ser aplicado
se, e somente se, não houver uma outra figura penal mais grave a punir o agente. Então, se ele pratica o estupro, ele está tendo lá a satisfação da própria lascívia contra a vontade do agente. Só que o estupro é uma figura penal mais grave, então ele vai ser responsabilizado pelo estupro e não pela importunação sexual. Ok, pessoal? É importante ver se o código de vocês está atualizado nesse sentido. Tá ok, senhores? Vamos aproveitar, nós temos mais um tempinho ainda, para ver mais uma figura. Vamos ver a figura do 216A de amor, que é o assédio sexual. Esse também é o tema da moda, digamos assim. Todo mundo fala em assédio sexual o tempo todo. As pessoas falam disso o tempo todo e permanecem falando ininterruptamente. Falam. Então vamos lá. Assédio sexual. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo seu agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao cargo de emprego, ao exercício de cargo, emprego ou função. Então essa figura, ela tem o assédio sexual da forma penal, ele tem uma característica muito séria. Não é só o constrangimento da vítima, não é aquela importunação exagerada, aquela aproximação que é típica de homem e mulher de forma exagerada. Nós temos no Brasil uma abordagem meio violenta, né? Os homens, em geral, praticam uma abordagem sexual violenta com relação às mulheres. Eles não sabem chegar de forma cordata. Eu tenho dúvidas até, para ser muito sincero com vocês, como que seria visto isso de forma objetiva, se todos agissem de uma forma mais cordata, mais tênue, mais leve, para que não haja essa falsa concepção de que a abordagem sexual masculina tem que ser uma abordagem sexual mais bruta, mais severa. Mas ok, isso é um tema mais para a sociologia do que para o direito. Aqui o que acontece é o seguinte: o sujeito ele é superior hierárquico da vítima. Então ele está hierarquicamente da estrutura da empresa, do trabalho, acima, ele é chefe, ele é patrão da vítima. E aí, ao ser o patrão da vítima, ele a constrange, ele exige que ela faça algo, e se não fizer, lhe faz uma ameaça. Lhe faz uma ameaça de demissão. Ou você sai comigo, eu te demito. Ou você sai comigo, ou eu não te pago salário. São essas ameaças de grande monta que levam a crer que há um constrangimento. Esse constrangimento tem que ter, na nossa visão, um objetivo sexual ou lascivo. Então ele exige um comportamento sexual. Vamos para o motel, senão eu vou te punir. Vamos para o motel, senão eu vou te prender. Vou te dificultar a sua vida. Então, essa ideia do assédio sexual é uma relação de emprego, uma relação de trabalho, uma relação de cargo, função associada ao desejo sexual, associada ao comportamento sexual. Isso é bastante comum no nosso Brasil, bastante frequente. Nós temos inúmeros processos trabalhistas discutindo isso. E a linha divisória do cortejo, do paparico, daquela aproximação lícita, legal, com a aproximação ilegal é muito pequena. Então as pessoas às vezes cruzam essa fronteira de uma forma muito infeliz. Então é comum que aconteça isso e algumas pessoas tendem até a normalizar, achar, isso não é nada, não aconteceu nada. Quando no fundo aconteceu, né? Quando no fundo isso é grave, sim. A pena é baixa. A pena desse crime, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente a emprego, cargo ou função, a pena de 1 a 2 anos, uma pena extremamente baixa. 1 a 2 anos é uma pena baixa. Lembro a vocês que compensa a Lei 9.099, compensa a lei aquele acordo de não persecução criminal. Nós temos que ler aquilo para que vocês possam, com cuidado, saber que alguns delitos admitem benefícios, admitem hipóteses de não aplicação de uma pena privativa de liberdade, de não existência de um processo penal. É importante estudar esse artigo porque sempre isso é cobrado nas provas. Quando cabe a Lei 9.099? Quando cabe o acordo de não persecução criminal? É importante que o aluno sempre tenha esse acompanhamento. Parágrafo 2º desse artigo, a pena será aumentada de 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Então, se a vítima é menor, ela merece uma especial proteção. Com relação ao assédio, pessoal, também é importante notar que, para fins penais, não existe assédio se os funcionários, os empregados,
estão no mesmo patamar hierárquico, eles são funcionários de mesma categoria, então os dois são vendedores, os dois são compradores, os dois são funcionários públicos do mesmo patamar. Se eles estiverem no mesmo patamar, não há que se falar, pelo menos no aspecto penal, que exista assédio sexual. Essa figura tem muito encontro naquilo que nós sabemos que é a lei trabalhista. No direito do trabalho, isso é muito mais discutido, muito mais enfrentado, porque é a palavra da moda, certo? Vamos ver o último artigo aí para a gente poder acabar com essa parte e na próxima aula, no nosso próximo encontro, falar sobre outros temas. 216b é um outro artigo, todos esses A, B, eu já disse a vocês que são artigos penais novos. Ele vem num capítulo que vem assim, da exposição da intimidade sexual. Registro não autorizado da intimidade sexual. Percebam, registro não autorizado da intimidade sexual. Artigo 216b. Vem assim: produzir, fotografar, filmar, registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso, de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. Então, mais uma vez, produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso, de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Quando eu li esse artigo, me veio à mente um caso famoso norte-americano de um sujeito que era dono de um motel, que instalava no motel câmeras escondidas para filmar casais que lá praticavam atos sexuais. Essa filmagem filmagem sem autorização, obviamente levava à imposição, se fosse no Brasil, se fosse nos dias atuais, levava à submissão deste artigo do Código Penal. Mas, atualmente, a cena no Brasil virou outra contorno, no mundo, né? A existência desse monte de celular, de aplicativo, de câmeras escondidas, de câmeras que parecem lâmpadas, todas essas hipóteses, elas estão mais associadas, mais próximas de uma figura, digamos assim, objetiva, uma figura clássica daquele celular maroto que está gravando as pessoas de forma clandestina. Isso vale para terceiro que filma e vale para próprio um dos dois agentes do ato sexual que estejam gravando aquela cena. Ok? A pena é baixa, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único é importante. Da mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, áudio, vídeo ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual de caráter libidinoso ou íntimo. Então aquela pessoa que coloca lá uma montagem e bota na cabeça da pessoa a foto de outra pessoa, com o objetivo apenas então, somente de incluir alguém em ato sexual que não tenha sido praticado. Não sei se você se lembra da campanha para o governo do estado de São Paulo, circulou aí alguns vídeos que supostamente seriam do governador do estado. Seria um vídeo assim que estaria muito distante, diziam que era ele que estava ali numa orgia sexual. Se de fato não era ele, se de fato alguém colocou a cena dele ali, ele teria direito a ser vítima desse delito que está ali disposto. Ok, pessoal? Espero que vocês gostem dessas nossas aulas. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato via plataforma ou nos mande um e-mail. Ok? Um grande abraço e até mais.